Boa noite a todos. Essa é a ProSim do dia 3 de outubro de 2022. A ProSim, que é a técnica energética interassistencial, grupal, presencial e à distância, né? Você pode atuar como mini peça na, no mecanismo interassistencial de auxílio nas reorganizações extrafísicas do nosso planeta. Para isso, tem um pré-requisito, que você tem que fazer o curso de Cidadania Multidimensional e Reorganizações Extrafísicas. Você entra no nosso site www.acipec.org, se inscreve no nosso EAD e faz o nosso curso, ok? A ProSim, que é uma técnica energética grupal realizada às segundas-feiras, né? Nós estamos na fase dos relatos, né? Tem uma parte do grupo da ProSim que está na sede em Jundiaí, São Paulo, da CIPEC, e eles fizeram a técnica lá. Outros fizeram como eu, fazem a técnica remotamente, à distância, no mesmo horário, seguindo o mesmo roteiro. Tá? A CIPEC, Associação Internacional de Pesquisa na Conscienciologia. A nossa frase do dia: o furacão reorganiza, apesar do catastrofismo gerado pela ação violenta e pela desordem intrafísica. Os fenômenos naturais podem renovar a vida das consciências vitimizadas e dos holopensenes afetados, tornando o ecossistema mais equalizado ou equitativo. Eu sempre peço os aproximadores fazerem comentários sobre a frase do dia. O Gustavo falou: Gotardo, bom dia. Para derrubar as nozes, somente chacoalhando o pé. Sem isso, o processo pode ser moroso e improdutivo. Por vezes é necessário um catastrofismo para efetuar a devida limpeza. Estarei presencialmente na APROCIM, ele está lá na sede, né? Ok. Primeiro, nós vamos ouvir os relatos do pessoal que está na sede da CIPEC em Jundiaí e depois os relatos do pessoal que estiver online. Virginia, você pode assumir daí, tá bom? Ok. Boa noite a todos. Aqui hoje eu fiquei como monitora, coordenando e cuidando pelo bem-estar de todos. Percebi que na primeira fase o campo estava bem sereno e muito, assim, uma sensação de contentamento e de gratidão muito grande. No arco voltaico eu apliquei na Zaide e percebi grandes fluxos de energia que eram direcionados ao coronochakra dela, e às vezes parecia que era uma chuva de energia que descia na cabeça dela, assim, em grande quantidade. Recebendo, assim que ela começou a aplicar, eu me descoincidi, percebi um balonamento, um bem-estar, e eu acho que por eu estar descoincidida, aquilo passou muito rápido. Quando eu vi, já estava na hora de sair, de terminar. No pilar, eu prestei um pouco de atenção na Zaide e vi que o psicossoma dela se mexia bastante. Muitas consciências eram colocadas do seu lado direito. Vi também que a energosfera do Walter estava imensa e era branca. E a energosfera da Isabel, que estava sentado mais próxima a ele, também estava branca, mas era menor que a energosfera dele. Mas os dois estavam assim, uma aura branca. Nas conexões, eu percebi que a conexão começou a se formar uma névoa que envolvia todos os aproximadores. No bolsão, eu senti muito frio. Em algum momento eu tentei visualizar as pessoas, mas eu não conseguia ver ninguém, estava uma névoa total, parecia assim, tudo fechado, uma neblina aqui. Eu só conseguia ver quem estava mais próximo de mim, que estava de costa, mas assim, eu não conseguia ver o rosto de ninguém. Terminei muito bem e muito agradecida. Uma excelente semana para vocês. Boa noite. No início, o campo estava bem tranquilo e agradável. No arco voltaico com Gotardo, minhas mãos aqueceram bastante. Recebendo,
Recebendo, senti uma energia muito forte e agradável pelo corpo todo. No pilar, senti que girou rápido. Nas conexões, só exteriorizei. E no bolsão, deu uma impressão de muita alegria. Estou bem, obrigado e boa noite a todos. Boa noite a todos. Bem, para mim o campo começou muito tranquilo, né? O campo ele pareceu na cor azul anil, né? Se formou muito rapidamente e percebi no campo uma consciência de cabelo crespo, feminina, cor branco, né? Que veio e desapareceu. Mandei bastante energia. No arco voltaico, recebendo, eu senti muito calor no fronto chakra, no corono e nos palmos chakra, senti muito calor. Havia muita energia, muita homeostase, mas toda a minha cabeça parecia que se expandia. E aplicando o arco voltaico, percebi eu percebi como se fosse o paracérebro. Havia muita homeostase, né, e muito calor. Indicava muita sabedoria no corono. Parecia que era um ser de muita sabedoria que estava presente naquele momento. No pilar não tive maiores percepções. Nas conexões, na UFIEX, eu senti um calor intenso no lado esquerdo do meu corpo. Desde a fronte até o cardio, passando pelo ombro, muito calor nesse lado esquerdo. Na energia, eu também senti muito calor em todo o meu holossoma e parecia que o corpo estava girando. Na fraternidade, eu enviei muita energia. As vítimas daquele evento que teve em Orlando, né? Então, que foi muito também em função da frase de hoje, né? Na verdade, me veio uma frase: seria verdade o que me foi dito? O que acredito realmente a verdade? A verdade estaria mais profunda disso. Nos planetas irmãos me veio uma imagem de um cão preto e um tigre que tinham sido criados juntos, né? Foi muito curioso isso. E depois separados, e depois um certo tempo se reencontraram e ficavam se olhando assim, aquele tigre e aquele cão preto, mas havia um clima bastante amistoso entre eles, de reconhecimento e muito bacana. Os evoluciólogos e serenosfera não tive maiores percepções. No bolsão, eu desconhecia, despertava, e me veio a imagem, em determinado momento, de uma planta com uma flor de cor violeta muito linda. Parecia muito vibrante, sabe? Vi a aura de Isabel, que me parecia que havia um capacete na cabeça dela, né? E no bolsão também veio muitas energias para o meu oficinho, quadrante da América do Sul e todo o meu grupo kármico familiar. Acabei super bem, estou super tranquilo, tudo certo. Uma boa noite a todos, obrigado e ótima semana. Boa noite a todos. Na fase 1, eu fiz a mobilização básica das energias. O campo estava assim bastante existencial e iam passando assim muitas cenas, né, na minha cabeça. Algumas assim que eu não identificava, algumas outras assim não muito boas. E aí foi passando, eu percebi um clarão bastante grande todo aqui o aproximarem. Na fase 2, ao aplicar, minhas mãos se aqueceram bastante e pulsavam assim, suavemente, e eu emanei as melhores energias para a Tânia. Ao receber, eu senti um calor, percebi em todo o campo, calor, senti muita paz e acalmia, e em um certo momento minha cabeça assim percebi um balonamento e uma chuveirada
energética. Foi muito, muito boa. Passei para a fase 3 e eu me descoincidi e eu nem percebi a chamada, né? E entrei na fase 4 e não tive percepções. Eu fui escutando as conexões, mas não tive percepção. Na 5, eu coloquei minha oficina com as consins e com CIEX para assistência. Exteriorizei bastante energia e fiquei interpretando a lucidez e ficando aqui presente, né? Ia alternando. E o campo, também no final eu senti bastante frio. E é isso. Obrigada, boa semana a todos. Olá, pessoal, boa noite. Na fase 1, na preparação, eu senti bastante acalmia, local bem assim aconchegante, muito calmo. Na fase 2, no arco voltaico, recebendo energias da Vali, eram energias bem quentes, senti um forte arrepio e muita serenidade, uma energia muito gostosa. Aplicando energias na Vali, aplicando energias na Vali, as energias saíam bem calmas, né? Era assim, bem devagar, querendo forçar ali, mas não tinha jeito. Ela saía bem devagarzinho, mas em grande quantidade. E me veio a frase assim, vai passar. Enviei as melhores energias, né? E aí tudo se acalmou. Na fase 3 do pilar, ele era interessante que ele era multicolorido, né? Parecia aquelas cores dançantes, sabe? Que ficavam girando o tempo todo. E seriam as cores do arco-íris, muito colorido. Os assistidos foram trazidos ao centro, chegando do alto, eram muitos. Eles ficaram, inclusive, depois do pilar, até a UFIEX. Coloquei os assistidos, né, intrafísicos também, que nos foi pedido, e mais algumas pessoas aí que eu sei que estão necessitadas de ajuda. E nesse momento eu visualizei vários felinos, como o Gotardo falou, entre eles a pantera, né, e tinham vários tigres. Eles ficavam tudo naquele canto ali, mas eram muitos felinos. E até pus aqui tigres e entre eles a pantera. E eles ficavam o tempo todo ali, só olhando, observando o que estava acontecendo. Nas centrais eu fiquei mais na exteriorização, né, em todas as centrais. Depois, na hora que ia começar o bolsão, aí eu visualizei outros felinos, já eram aqueles gatinhos, animais de estimação. Também estavam presentes. No bolsão, eu exteriorizei energia para o quadrante, América do Sul, para o FICIM, meio ambiente, e para o nosso planeta como um todo. Aí me vieram assim, várias imagens de lama, muita água descendo nas encostas, e eu só fiquei na exteriorização e assistindo. E muitas cenas e pessoas passavam assim na minha frente, sem identificar quem eram. E só fiquei na exteriorização também. Aí me veio a imagem do Tom Martins, que ele já participou com a gente da Aprocim. Eu percebi ele aqui no campo. Até eu já tinha comentado, não sei se foi porque eu comentei logo no início, né, do tarde, que a gente estava conversando, que ele perguntou quem era, eu comentei sobre o Tom e tal, mas ele estava aqui como se ele estivesse presente. Exteriorizei muita energia para o Brasil, para os seus governantes, terminei bem e eu achei que passou muito rápido, bem rápido, hoje eu achei que foi muito rápido. Uma boa semana a todos, até mais, tchau, tchau. Obrigada. Boa noite a todos. Hoje, na fase 1,
eu senti o campo estava muito bom e enviei energia para todos os presentes e os distantes. No arco voltaico com a Virgínia, recebendo, me senti muito bem e ao aplicar as minhas mãos se aqueceram bastante e enviei as melhores energias. E senti assim, bem descoincidida, bem mesmo. No pilar se formou rápido, com cores verde, azul e dourado, bastante consciex para assistência, muitas mesmo, muitas. E na fase 4, acompanhei e fiquei enviando as melhores energias para todos. No bolsão alopensênico, eu coloquei o Brasil, nosso presidente, as consciex do furacão lá da Flórida, da Califórnia, os dessomados da Indonésia, que foram 125 consciex, sendo dessas 125, 32 crianças, uma prima minha que está necessitada também, e todos os pedidos. A minha oficina e também o meu quadrante, que é a Europa. Levei as melhores energias para a Ucrânia e a Rússia. Estou bem, muito obrigada e boa semana a todos. Boa noite a todos. Então, quando a gente já entra aqui no aproximário, a gente já percebe, né, o campo formado, as equipes extrafísicas, algumas consciex já para assistência, e, portanto, na fase 1 foi bem tranquila a movimentação, e já mesmo na fase 1 já houve algumas consciex assistidas também. Já na aplicação do arco voltaico, com a Isabel, aplicando na Isabel, senti a presença do amparador, né, pegando as mãos, como se fossem as mãos do amparador, e observei um fluxo de energia azul e meio violeta no coronário da Isabel, e um padrão de energia muito assim fraterno e muito homeostático. Recebendo da Isabel, também senti um fluxo bastante intenso de energia, uma energia agradável, muito equilibrada, e fui me sentindo cada vez melhor nessa aplicação. Já na fase 3, na fase do pilar, ele se formou lentamente, eu fiz a conexão com os outros aproximadores, e também houve aí uma situação de assistência para várias consciex que já estavam no campo também. Mesmo assim, eu coloquei os pedidos, né, de assistência para a noite de hoje. E depois, na fase 4, nas conexões, também exteriorizei muitas energias para o FIEX grupal da Aprocim e as demais conexões. Já no bolsão, também me descoincidi bastante, exteriorizei bastante energia para a Oficim e também para o meu quadrante Oficim da Saúde, e o quadrante que também é América do Sul. Terminei bem, muito agradecido e uma ótima semana para todos aí, tá bom? Um abraço. Oi, gente, boa noite. Bom, na fase 1, eu senti bastante calor nas pernas e pés. Depois eu vi um tigre amarelo, ele estava com um colete preto na entrada de um castelo. Nesse castelo tinha uma sala onde mulheres aprendiam a macerar ervas, elas estavam separando e macerando essas ervas. No arco voltaico, recebendo o professor Walter, eu senti muito calor no rosto e como se meu rosto estivesse esticando. E depois bastante tranquilidade. Aplicando, eu senti formigamento nas mãos e vi o professor como se ele fosse um chinês e ele envolvido por uma luz dourada. No pilar, eu senti muito tremor interno, um repuxão no braço direito e na perna direita também. Eu vi o Toninho, nesse momento, bastante, muito alto, muito grande mesmo. Ele tomava bastante toda aquela região do lado direito ali. Nas conexões, eu não vi a Virgínia
falando, e foi tudo uma coisa só. Eu senti muita região da garganta, minha garganta bastante inchada, tremor interno, zumbido no ouvido esquerdo, dor na perna direita, e eu vi muitas crianças, inclusive uma delas ficou puxando o meu braço direito também. E muita luz, até achei que estava acendendo a luz, muita luz aqui também do meu lado direito. Na oficina, eu logo já pensei nos pedidos, né? Coloquei todo mundo no campo. Senti bastante o coronário, o chakra básico, e vi muitas moedas antigas. Terminei bem, obrigada, boa semana para vocês, viu? Boa noite a todos. Na fase 1, eu senti um calor por todo o soma. Na fase 2, aplicando o arco na berê, eu senti ativação do cardíaco e depois o dedo anelar da mão direita dormente. Recebendo, eu comecei a sentir a testa quente, depois as orelhas bem quentes, e depois toda a cabeça e foi descendo até o pescoço, aqueceu tudo. Na fase 3, eu senti tremores nos joelhos, ora alternadamente, ora nos dois, em conjunto. E eu senti o campo muito quente e continuou o calor pelo corpo. Mas assim, é um calor quase que externo, assim, como só na pele, né? Na fase 4, na central da energia, eu senti uma intuição de absorver as energias do campo da Procin e fiquei absorvendo. Na fraternidade, eu senti como os palmos chakras sendo massageados. Na fase 5, eu incluí os assistidos, exteriorizei, e depois eu senti uns espasmos, assim, cada vez que eu sentia, eu percebia que a cabeça ia baixando mais, cada vez mais. Mas eu estava lúcido. Eu visualizei várias vezes um prédio claro, baixo e comprido, tipo o prédio do HPS, ali, o Hospital Paulo do Sacramento. Só que ele tinha alguma coisa arredondada na fachada frontal do lado direito, que me chamou a atenção. Fora isso, várias cenas diversas. E depois, na Desassim, vários bocejos. É isso. Estou bem, agradeço a todos. Uma ótima semana. Aqui encerrou, Carlos. Ok, então. Obrigado ao pessoal que está em Jundiaí, São Paulo, na sede da CIPEC. Fizeram seus relatos, né, agora na sexta fase. Nós vamos dar continuidade agora com o pessoal que participou remotamente, ok? A Silvana pode trazer seus relatos agora? Olá, pessoal, boa noite. Posso sim. Na preparação, eu já fui sentindo o campo formado, como se eu estivesse com o pessoal lá na sede da CIPEC. Eu tive muitos bocejos, lacrimejamento, e eu sentia as mãos e o cardíaco bem ativados. Aplicando o arco voltaico no Damiano, eu senti uma sensação de bem-estar, as energias saíam das minhas mãos muito frias, entravam pelo frontal dele e se expandiam por todo o corpo dele. Também tive vários bocejos, tremor interno e bastante acalmia nesse momento. Recebendo o arco dele, me veio uma sensação de leveza, uma pressão no meu frontal, e a energia entrava muito quente por ali e fazia um círculo entre o meu frontal e o meu coronochakra, formando uma espécie de capacete sobre a minha cabeça,
por onde entrava energia muito agradável. Eu continuei bocejando bastante. Na fase 3 do pilar, eu fui colocando os assistidos, né? E eu comecei a ouvir várias pessoas conversando. Continuei sentindo as mãos e o cardíaco bem, bem ativados, e, de repente, eu comecei a ver pessoas sendo encapsuladas. Eu não sei se elas estavam ali, elas pareciam em uma fila, e alguém passava na frente de cada uma delas e formava um encapsulamento em cada uma. Na fase 4 da conexão, na UFIEX grupal, eu vi o Walter e a Virgínia atendendo muitas crianças, e eles iam atendendo muito rápido, e essas crianças iam passando muito rapidamente. Na central extrafísica da fraternidade, eu recebi uns direcionamentos, uns insights, né? Depois, nos evoluciólogos, eu comecei a ver como se fossem placas brancas, várias pessoas erguendo essas placas, e atrás dessas pessoas se formava uma fila, como se fosse direcionamento para algumas daquelas placas que as pessoas deveriam seguir naquele caminho. As placas eram brancas, escritas em preto, mas eu não conseguia ler o que estava escrito. Eu só via que as pessoas iam passando, erguendo essas placas, e iam entrando várias pessoas atrás de cada uma dessas. Nas serenosferas, várias pessoas se confraternizando. Eu entrei no bolsão, comecei a ver muitas cenas, eu tinha apagões, descoincidências, recoloquei as pessoas para serem assistidas, e começaram a aparecer outras pessoas também, algumas do meu grupo Karmas, algumas que eu não conhecia, para receberem assistência, né? Eu apaguei, eu voltei com a chamada para desassimilação, eu estava com diurese, né? Mas eu comecei a me sentir muito bem, e muito agradecida por poder participar, tá bom? Muito obrigada a todos e uma boa semana. Obrigado, Silvana, pela participação, seus relatos. A Márcia pode fazer agora? Márcia, você pode fazer seus relatos agora? Ok. Oi, boa noite. Tudo bem? Bom, primeiro eu queria comentar que eu recebi a mensagem sobre a Dona Ildete ontem e hoje, né, com mais pessoas divulgando tudo, e eu achei que foi uma certa também coincidência com o pedido, né, que a Silvia fez para a filha. Eu achei que era uma situação de doença, né? Algo mais parecido assim. E saindo hoje do meu trabalho, que eu pretendia ir fazer a Procim presencialmente, né? Lá na CIPEC, eu encontrei um acidente, mas logo que eu saí na avenida, e acho que tinha acabado de acontecer com um ciclista, e aí eu parei, porque já tinha algumas pessoas ali, uns rapazes, né, que ficam no campo de futebol, foi bem na frente do campo de futebol. E enfim, me envolvi naquela situação e fiquei ali, o rapaz machucado, e ele estava confuso, não conseguia fazer ele ficar quieto, né, até o socorro chegar. E o trânsito também foi se complicando na avenida, tinha muitos carros, ele ficou bem na via de acesso, que era de um retorno, ele estava atravessado, né, na pista. E, enfim, acabei ficando ali até a chegada de socorro, né, o bombeiro chegou, e aí ele disse que eu podia sair, né, não tinha mais nada que eu pudesse ajudar. Enfim, cheguei bem tarde em casa, aí já não dava mais tempo de ir para a CIPEC, e envolvida, né, por aquelas vibrações, aquela situação que eu não esperava, parece que eu trouxe naquele exato instante um monte de consciência, eu acho, para a Procim, né? Então,
Na fase 1, eu estava assim, com a cabeça agitada, os pensamentos acelerados, né? Mas eu consegui fazer a mobilização das energias e já logo senti as minhas mãos e os meus pés se aquecendo, né? O corpo relaxou, não cheguei a descoincidir, mas eu já fiquei no estado homeostático, né? Bem melhor do que o que eu estava. No arco voltaico, eu apliquei no Carlos, né? Até eu peço desculpa, Carlos, que eu só vi sua mensagem na hora que eu fui ligar a gravação. Eu não tinha mexido no celular, né? Até então. E aí eu senti minhas mãos e todo o meu tronco, a cabeça bem aquecido, senti bastante movimento das energias entre as minhas mãos e senti que se formou um halo de energia em torno da cabeça do Carlos, que parecia um capacete. Até a Silvana falou capacete, é o que eu escrevi, só que eu senti em volta da cabeça do Carlos, essa energia se formou. Depois, recebendo do Carlos, eu senti muita tranquilidade, serenidade. É como se eu estivesse recebendo ali um amparo, né, para toda aquela situação, né? Foi me restabelecendo, e senti até um frescor. Então, foi o contrário. Eu senti calor quando eu apliquei o arco voltaico e quando eu recebi, eu senti um frescor na cabeça e no pescoço e um alívio muito grande. Então, eu me asserenei ali. Na fase 3, eu vi uma movimentação rápida das energias, uma luz branca, o campo branco, uma luz branca bem forte, é como se fosse uma força branca. E ela era bem transformadora e curadora. Parece que por onde ela passava, ela arrastava muitas coisas e ia curando tudo rapidamente, transformando tudo. E aí eu senti que foi muita assistência na fase 3, que eram muitas consins, consciex, né, que foram assistidas. Eu aproveitei para tentar direcionar para os pedidos, né, da noite, para as consins, né, que os pedidos foram solicitados. E mais para o final da fase 3, eu senti uma presença do meu lado esquerdo, assim, do lado atrás da nuca, né, da cabeça, da nuca, do ombro e um pouco das costas. Me arrepiava, assim, ficou um bom tempo ali, mas depois desapareceu, só na fase 3 mesmo. Na fase 4, a OFEX grupal da Aprocim, eu senti uma alegria, uma gratidão. Eu vi alguns relatos também, né, de outros aproximadores. Então, essa vibração alegre e eu visualizei todos os aproximadores, um a um, e nós estávamos muito unidos. E esse ambiente de alegria, né? Na central extrafísica de energia, de novo, eu senti aquela sensação de vazio, de silêncio, de muita tranquilidade. Na central extrafísica da fraternidade, eu voltei a sentir uma certa agitação, lembrar as cenas do acidente, né, lá com o ciclista, uma emoção. Aí eu notei que uma lágrima assim no meu rosto, eu não estava assim, eu emocionada, mas tinha alguma coisa ali que me envolveu, né, e que mexeu com a emoção. Aí na central extrafísica das verdades, de novo silêncio, vazio e aquela sensação quase descoincidindo, como se eu estivesse alternando, como se viesse um amparo muito grande e me acalmasse e trouxesse muita serenidade. Aí, planetas irmãos, evoluciólogos e serenosfera, eu não tive nenhuma percepção especial, mas mantive a lucidez, né, o tempo todo. No bolsão energético, eu mentalizei a minha oficina, né, da parte da administração pública estadual, e o quadrante holopensênico planetário, a Europa, eu mentalizei a região dos conflitos e toda a Europa, né? E me veio muitas palavras de tolerância, paciência, compreensão, perdão, aceitação.
Então, como se tudo isso tivesse ali, essa vibração, né, sobre esse quadrante. Depois, na parte geral, voltei a ver a luz branca e muita assistência. Senti um pouco de dor nas costas e desconforto no meu pescoço. E assim, eu achei que aconteceu muita coisa na fase 5, mas eu voltei antes do horário ainda. Então, eu não percebi o horário passar, ainda tinha mais tempo, né? Então, essa percepção do tempo ficou confusa para mim, né? Perdi um pouco a noção do tempo. Aí, na desassim, consegui desassimilar, fiz a retirada manual do ectoplasma, não tinha mais nenhuma dor, nenhum mal-estar, e voltei bem, estou me sentindo bem, estou calma, agradecida por mais essa oportunidade e desejo uma ótima semana para todos. Obrigado, Márcia, pela participação e seus relatos, tá bom? A Cris, pode fazer seus relatos agora. Posso sim, boa noite a todos. Eu percebi na primeira fase o campo aqui meio conturbado, a impressão que eu tinha é que tinham algumas consciências aí discutindo, parecia sobre política, questões de poder e coisas assim. Com a Luciana, o exteriorizar foi tanta energia que eu senti bastante calor e tinha a impressão que essa energia envolvia todo o campo dela, que estava muito iluminado. Ao receber, o meu coração começou a bater mais rápido, comecei a ter enjoo, depois foi passando, e aí eu tinha, a impressão que eu tinha é como se fisicamente alguma coisa andasse na região da nuca, depois passou e eu tinha essa mesma sensação no coronochakra. Na fase 3, o campo ficou muito escuro, daí eu me sintonizei com o aproximário da CITEC, e lá, embora eu percebesse também escuro, no centro estava bastante iluminado de azul. Eu percebi algumas consciências entrando no pilar, algumas vezes eu associo isso como um elevador de consciências, ou, enfim, um tipo de transporte aí interdimensional. O aproximário, nessa parte do pilar, para mim, ficou sem teto e sem chão. Eu me vi numa sala circular, de uma espécie de espaçonave, eu já estive ali antes, já relatei aqui, e ficavam as consciências dormindo em triliches, várias, assim, em um campo bastante branco, com muita ectoplasmia. Eu percebi algumas consciências extraterrestres bem sérias, bem determinadas, que estavam organizando tudo aquilo, mas uma delas era mais sociável e a gente ficou conversando. E aí eu perguntei se as consciências que estavam ali eram para a transmigração, e esse ET, né, falou que não necessariamente todas as naves que eu vi se eram para a transmigração, que, pelo que eu entendi, muitas vezes eram consciências que tinham sido transmigradas aqui para o planeta Terra, tinham tido uma vida aqui, tinham dessomado, e elas voltavam, então, para essa espaçonave porque elas tinham dificuldade nessa readaptação ao soma. Então, elas provavelmente vieram, fizeram algum tipo de preparo, adaptação, tiveram uma ressoma, dessomaram, e essa adaptação, essa readaptação aí continua. Depois eu me vi numa sala de vidro e percebi as assistidas, né, recebendo o que parecia banhos de luz verde-limão. Eu lembrei do pessoal do Planeta Rosa, embora não tenha visto ninguém, porque antes de eu entrar na Conscienciologia, eles apareciam e eles utilizavam em pacientes com câncer esse tipo de tratamento com luzes verdes. Na fase 4, eu percebi as centrais, as conexões e tal, mas nada assim muito específico. Na fase 5, muita exteriorização de energias, eu tive dificuldade de manter a lucidez, mas eu não dormi, embora tenha tido vários devaneios. Pensei na Europa, no Brasil, na África, em problemas sociais do planeta como maneira geral. É isso, estou bem, estou bastante grata por participar aí. E um beijo a todos, ótima semana. Obrigado, Cris, pela participação, seus relatos. Bom, agora eu vou
Deixa eu pegar aqui o meu. Ok. Na fase 1, antes eu fiz a retirada do ectoplasma excedente, né? Durante o banho, fiz a chuveirada hidromagnética. Eu pensei em todos os aproximadores, eu já senti o campo formado, tranquilo, tive alguns EVs instantâneos. Na fase 2, quando eu recebi o arco da massa, eu senti o frontal, né, e o nucal, assim, eu estava bem desconhecido mesmo, né? E aí eu me vi numa clarividência viajoura, estava vendo uma rua e caminhando numa rua como se estivesse volitando, né? E quando eu fiz o arco nela, mais desconhecido ainda, né? Alguns estados vibracionais, né? E ao final uma moça chegou do meu lado, com os olhos muito brilhantes, assim, incisivos, né? E tal. E eu falei para ela tirar o óculos e ela sorriu, né? Uma amparadora. Fase 3, também tive estados vibracionais, estava uma sensação muito boa. O pilar girava e foi muito rápido a sensação de tempo no pilar. Eu me vi numa feira, novamente caminhando, tinha pessoas para todos os lados, lojas para todo lado, uma feira muito grande, né? Aí tinha uns rapazes muito fortes, muito grandes, eu fiquei olhando aquilo, aí de repente vieram animais, uns cachorros bem grandes, bem amigáveis, e eles ficaram ao meu redor, né? Acho que eles estavam me acompanhando ali e tal, né? E eram muito dóceis, né? E tinham as pessoas discutindo, fazendo brincadeiras, piadas uns com os outros, eu acho que é o ambiente da eleição. Fase 4, no FX grupal, estava bem focado ali, vi que me serviram alguma comida, alguma coisa, tinha uma moça de cabelo curto que olhava para mim, e aí eu me vi seguindo uma moça gordinha, ela estava de vestido, e eu novamente estava nessa feira, e tinha muita gente por ali, né? Central de energia, vi outras mulheres, outras consciências, Central da Fraternidade, eu foquei nos problemas sociais do nosso país, senti bem o cardiochakra, né? E vi outra moça também, acho que eu estava andando no meio das amparadoras, acho. Muitas outras, na Central da Verdade. Eu encontrei com um rapaz muito alto, acho que alguém falou que encontrou com uma pessoa muito alta também, né? E eu perguntei para ele se eu conhecia ele de algum lugar, ele ficou assim me olhando e tal, acho que ele estava meio perdido, uma consciência que estava por ali, né? E eu vi no meu quarto um tablado, que eu faço aproximo no meu quarto, eu tenho uma poltrona, e eu vi um tablado e tinha algumas coisas em cima, uns equipamentos, não entendi bem o que que era. Planetas Irmãos Evoluciólogos e Serenosfera, eu vi os comandos, mas foi igual. Me vi em frente a uma porta e um rapaz saiu, eu falei para ele que eu era dono do imóvel, eu tenho uns inquilinos, né? Mas só que eu estava em outro lugar. Aí conversei com ele e tal, tinha um amigo meu ali por perto, ele falou que encontrou algo do lado de fora, trouxe, eu falei, não, mas isso é útil, era como se fosse uma lona preta e tal, para projetar imagens, nós conversamos ali e tal, né? E na fase 5, estava muito desconhecido, pensei que ia sair do corpo, mas não saí. Tive algumas experiências, percepções, mas não lembro, né? E agora estou muito bem, bem energizado, né? Bem tranquilo, e foi isso. Eu vi que tivemos muitas sincronicidades com animais, né? Cachorros, onça, né? Gatos e tal. Está aberta a palavra para quem notou outras sincronicidades, crianças, né? Mais alguém viu outras sincronicidades? Silvana abriu o vídeo, vai falar? Capacete na cabeça, Carlos. Ah, perdão. Diga, tá? Diga. É o capacete na cabeça que ele falou, Carlos. Ah, tá. Verdade. Mais alguém teve, lembra de outra sincronicidade, ectoplasmia, eu percebi também, mas foram os animais. Cores também, né? Oi? Cores. Cores.
Muitas cores. Eu sou meio daltônico, eu já falei para vocês. Eu não vejo cores, não. Eu tenho que aprender a focar em cores, porque eu nunca vejo cor nenhuma. Diga, Márcia. Posso falar? Pode. Também, eu acho que foi a Virgínia e mais alguém que falou que o campo estava alegre e sentiu gratidão. Eu também, né? Acho que pelo menos 3 pessoas. Isso, exatamente. Essa coisa da gratidão, alegria aconteceu mesmo. A palavra está franqueada ainda. Alguém lembrou de alguma sincronicidade? Lembrou de mais alguma coisa no seu relato e quer completar agora? Pode falar. Não? Então vamos dar continuidade. Então, vamos tocar nesse assunto novamente. Vamos preencher o formulário. Eu mandei o link para vocês, tá? E quero que vocês preencham e enviem, porque a gente tem um projeto para os dados da nossa Aproxime, tá, pessoal? Por favor, preencham. Vou pegar no pé de vocês. Nessa quinta-feira inicia um novo curso. Professora Cris, pode falar do novo curso? Oi, posso sim. Então, a gente tem mais um curso aí, qualificação bioenergética através da alimentação, né? São 4 aulas. São 4 aulas, a gente vai falar um pouco sobre essa questão mesmo das bioenergias que já são detectadas, então, nos alimentos, né? Desde os primórdios da humanidade. E aí, na primeira aula, a gente vai falar um pouco sobre história da alimentação, né? Principalmente aí nessa questão mais do ocidental, dessa região ali do Mediterrâneo para o interior da Europa, né? Na segunda aula, a gente fala um pouco sobre a dietética que chegou até os nossos dias, principalmente, né? Aprofundando um pouco essas características energéticas dos alimentos, entrando, então, em contato com a característica energética aí, né? De nós, comedores desses alimentos, segundo, então, essas medicinas, né? Nas quais essa dietética faz parte. Na aula 3, a gente vai falar um pouco sobre os alimentos que intensificam, desbloqueiam mesmo, ou intensificam a ação dos centros de força, e também uma maneira de detectar a energia dos alimentos através da radiestesia. Na aula 4, a gente faz algumas reflexões, traz um pouco da ciência convencional, da ectoplasmia e também algumas reflexões aí dentro da cosmoética sobre a questão alimentar. É um curso um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer na Conscienciologia, porque vai trazer um pouco, né, dessas energias de outras áreas também, mas eu acho que é importante, é válido sim a gente conhecer um pouco mais e principalmente buscar aplicar aí no nosso dia a dia, segundo a identificação, né, de um estilo alimentar ou de outro. É isso. Espero encontrar vocês todos lá nas próximas quintas-feiras aí desse mês. Ok, Cris, obrigado. Quinta-feira, todos lá no curso. Pessoal, o nosso CVA desse mês está aberto às inscrições. Falem comigo para a gente ver quem vai se apresentar, o assunto, tá bom? Tem algumas pessoas que eu vou cutucar, vou chamar, vou convidar para participar desse nosso CVA no dia 30, tá ok? Bom, pessoal, é isso, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês, tá? As melhores energias para todo mundo, uma boa semana e até quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.